conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem-vindos ao programa do Está Escrito. Nós estamos muito contentes hoje porque nós temos o nosso convidado especial aqui conosco, o Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo, muito bem-vindo ao programa do Está Escrito. É um prazer estar com vocês aqui no Canadá. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e estou contente por estar aqui. O prazer é nosso. O Dr. Rodrigo tem um programa no Brasil chamado Evidências. O senhor é um arqueólogo. E nós temos várias perguntas para o senhor hoje, mas quem sabe, como é a primeira vez que o senhor aparece no nosso programa, não a última, quem sabe o senhor podia dar um pouquinho conhecimento de quem você é aos nossos telespectadores, onde é que veio, onde é que nasceu, etc. Muito bem, eu nasci em Belo Horizonte, que é uma cidade do estado de Minas Gerais, no Brasil. Sou casado, a minha esposa é professora de pedagogia, o nome dela é Liz Lier. E nós dois somos muito apaixonados por estudos. Eu tenho 2 faculdades, 2 graduações em teologia, no Colégio Adventista, e também em filosofia. Depois eu prossegui fazendo o mestrado em teologia histórica, um doutorado em teologia do Novo Testamento, a seguir um pós-doutorado em arqueologia bíblica, com especialização inclusive em Israel e na Universidade de Andrews. E atualmente estou cursando o meu 2º doutorado PhD em arqueologia clássica, dessa vez na Universidade de São Paulo, também lá no Brasil. O Evidências é um programa que ele procura encontrar fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Note, não é um programa que procura provar a Bíblia Sagrada, e eu quero explicar rapidamente o porquê disso, é uma diferença. A arqueologia não pode provar a Bíblia pelas seguintes razões. Letra A. A Bíblia tem conteúdos que demandam fé. Por exemplo, eu jamais vou poder provar pelo método científico que Deus é uma trindade. Eu jamais poderei provar pelo método científico que Cristo nasceu de uma virgem. Isto foge à ciência. Em segundo lugar, nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, creio que no Canadá não deva ser diferente, o que chamamos de autoridade ou fé pública. Por exemplo, se um guarda de trânsito disser que você estava correndo acima da velocidade permitida, e você não tem provas que não estava correndo, e nem o guarda provas que estaria, a palavra dele num tribunal tem mais peso do que a sua, certo, porque ele é uma autoridade de trânsito. O guarda não precisa que ninguém prove a palavra dele. Certo. Ora, se Deus é a autoridade maior do universo e eu preciso que alguém prove a palavra de Deus, ele deixou de ser autoridade, certo, correto? Mas a arqueologia me ajuda a encontrar fatos que confirmem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada, ou seja, que a história que a Bíblia apresenta é real. Se a história é real, a teologia que está assentada nela também o será. Por isso, nosso programa procura não apenas esclarecer o contexto da Bíblia para aqueles que já creem, mas trazer também elementos de prova acadêmica para aqueles que não creem. E temos, graças a Deus, atingido várias pessoas de vários níveis, de várias culturas no Brasil e também no exterior, de alguns países de fala hispana que têm traduzido o nosso programa. Quando a Bíblia tem uma declaração histórica, que existe um comprovante para aquilo. Arqueológico que mostra que realmente o que a Bíblia falou historicamente está certo, né? Exatamente. Isso não de 100% da Bíblia, e eu esclareço por quê. A história como um todo está 80% a 90% perdida em termos arqueológicos. Por exemplo, o telespectador que está nos vendo em casa certamente ouviu falar de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Inclusive a história de Alexandre, que Alexandre conquistou vários países, desde a Macedônia até a Índia. Pois sabia, Bill, que nós não temos nenhuma prova arqueológica da presença de Alexandre o Grande na Índia? Sério? Nenhuma pedra da época, nada. Aliás, as biografias mais antigas de Alexandre o Grande datam de 300 anos depois da morte dele. Eu não tenho nenhuma biografia de Alexandre contemporânea a ele. Então, seria um fato que Alexandre nunca existiu? Não, não é isso. É porque a história passada, muita coisa se perdeu por ladrões de sepultura, apropriação do tempo. Agora, o pouco que eu recupero da história passada, seja para contar de Alexandre, seja para falar da Bíblia, está confirmando ou desaprovando aquilo que a Bíblia diz? É aí que é o interessante, certo, porque muitas vezes, quando eu vou escavar, a arqueologia desmente o historiador. Por exemplo, Heródoto dizia que as muralhas de Babilônia tinham quase que 100 metros, 100 e tantos metros de altura. A arqueologia mostrou que isso é um equívoco, que Heródoto havia exagerado. Mas quando eu vou à Bíblia, a arqueologia não mostra que a Bíblia errou nos dados, pelo contrário. Aquilo que a arqueologia consegue confirmar da historiografia bíblica comprova a exatidão histórica da palavra de Deus. E, por tabela,
a doutrina que está baseada nessa certidão histórica também será verdadeira. Então, seria certo dizer que existem, por exemplo, usando Alexandre o Grande, né? Existem menos evidências históricas da existência de Alexandre o Grande do que Jesus Cristo? Com certeza. Com certeza. Mas parece que existe um padrão diferente. Exatamente. O problema, vamos fazer a comparação. Como eu falei, a biografia mais antiga de Alexandre que nós temos hoje, você pega Tácito, por exemplo, escreveu Vidas Paralelas, por exemplo, é um livro sobre Alexandre o Grande. Em Vidas Paralelas foi muito tempo depois da morte dele. Os evangelhos foram escritos, possivelmente, algumas décadas depois da morte de Jesus. Alexandre foram centenas de anos depois da morte de Alexandre. Olha a diferença quando eu pego Vidas Paralelas e quando eu pego os Evangelhos. Vidas Paralelas falando de Alexandre e de César ou os Evangelhos falando de Jesus. O hiato de tempo entre a morte de Alexandre e Vidas Paralelas ou entre a morte de Jesus e os Evangelhos é muito grande. Outro detalhe, eu tenho uma grande maioria, eu tenho mais de 5.300 manuscritos do Novo Testamento, cópias do Novo Testamento que estão aí, que me permitem traçar a originalidade do texto original, perdão, a fidelidade das cópias em relação ao texto original. De Alexandre eu não tenho isso. Vou falar de outro personagem da história, Sócrates. Não temos nenhuma prova arqueológica contemporânea da existência de Sócrates. Interessante. Não temos. Agora, o interessante é que esse tipo de situação nem sempre é mostrada pelos documentários de televisão. Isso aqui eu ia dizer. Parece que existe uma falta de honestos, né? Exatamente. De certa forma. Eu não usaria a palavra desonestidade, porque eu tenho medo de um processo, mas eu usaria a palavra parcialidade. Exato. As pessoas mostram aquilo que lhes convém. Exatamente. E existe um provérbio interessante, esse provérbio de Hegel. Hegel escreveu que aquele que exagera nos argumentos prejudica a causa. Isso vale tanto para o que crê na Bíblia como para o que descrê. Uma pessoa, por exemplo, que pega supostas evidências da evolução e exagera demais aquelas evidências, ele está prejudicando a teoria da evolução. Exato. Então nós temos que ser coerentes. O que eu tenho de concreto para fazer as minhas afirmações acadêmicas? Então vamos já começamos a falar de Jesus, vamos falar quais são algumas das evidências, então, históricas que nós temos que falam de Jesus. De Jesus Cristo? Temos algumas. Poucas, como eu falei, mas lembremos, se Alexandre o Grande, que foi um conquistador, certo. Não vou chamá-lo de imperador, porque isso é coisa dos romanos posteriormente, mas um conquistador famosíssimo, não tem nada contemporâneo sobre ele, só relatos posteriores. Jesus foi um camponês famoso hoje, mas na época apenas um galileu sem muita expressão. Eu não deveria esperar muita coisa, mas mesmo assim nós temos alguns fatos sobre Jesus. Você tem, por exemplo, na historiografia romana, você tem Plínio o Moço fazendo a menção dos cristãos que reuniam-se num dia fixo para adorar a Cristo como se fosse um Deus. Suetônio e Tácito também mencionam Cristo como sendo um personagem real que existiu. Para mim, de todas essas citações que eu poderia mencionar, a mais fantástica vem de Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um historiador judeu do primeiro século que acabou bandeando-se para o lado dos romanos. Ele viveu na época de Tito e Vespasiano. Vespasiano e Tito, para seguir a cronologia. Flávio Josefo testemunhou a destruição de Jerusalém nas guerras que houve ali desde o ano 66 a 70 depois de Cristo. E Flávio Josefo, como entrou para a história como o homem que traiu a sua herança judaica para ir para o lado dos romanos, resolveu escrever como uma espécie de meia-culpa 2 tratados importantes, Guerras Judaicas e a História dos Judeus. Okay. E num pedaço ele fala sobre Jesus, e o texto dele diz mais ou menos assim: por esse tempo surgiu, a palavra grega é genestai, surgiu Jesus, homem santo. Os nossos profetas falaram dele, ele operou milagres, ele não usa bem a palavra milagre, ele operou coisas maravilhosas, e Pilatos, sob acusação de nossos líderes, o sentenciou à cruz. Mas aqueles que o haviam amado não deixaram de proclamar que, passado o 3º dia, ele ressuscitou e apareceu-lhes vivo. Ele era considerado o Messias, e a estirpe daqueles que o seguiram até hoje chamada de cristãos. Esse texto é tão fantástico. Esse texto fala da crucifixão, fala da ressurreição, do evangelho inteiro, que alguns críticos falaram, esse texto é apócrifo. Josefo nunca o escreveu, ele foi colocado posteriormente por
escribas cristãos, mas isso não procede, porque todas as cópias que temos antigas de Flávio Josefo, inclusive uma tradução em árabe, que não tem nada de herança cristã, contém esta passagem. A única diferença é que em alguns manuscritos de Josefo traz, ele era o Messias, enquanto outros trazem, ele era considerado o Messias. E uns trazem, se é que podemos chamá-lo homem, e outros suprimem esta expressão. Então essa expressão, se é que pudesse ser chamado homem, e ele era o Messias, de fato pode ter sido um erro de escriba posterior. Mas o resto está muito bem documentado, e eu reputo Flávio Josefo como mais uma testemunha extra-bíblica da existência de Cristo. E Flávio Josefo não tinha nenhuma motivação. Assim. Ele não era cristão. Não era cristão. Não era cristão, nunca foi. Não tinha nunca foi. motivo para falar isso, né? Exatamente. Interessante, não? Muitas pessoas, quando nós apresentamos a Bíblia, dizem para nós, não, mas isso foi escrito. Como é que você vai saber que aquilo que você lê no Evangelho de São João hoje é realmente aquilo que estava lá? Isso, com o passar do tempo, vai sendo mudado, uns vão colocando as suas ideias, entendeu? Como é que o senhor enfrenta essa pergunta de que aquilo que nós temos hoje na Bíblia realmente reflete aquilo que foi a intenção original, os escritos originais? Talvez os telespectadores em casa já devam ter ouvido falar de Bart Ehrman. Bart Ehrman é um americano que é especialista em crítica textual do Novo Testamento e agora escreveu um livro, Misquoting Jesus, onde ele afirma que a gente não pode confiar naquilo ali. Muita gente está comprando o livro e está virando a Bíblia de muita gente. Eu não vou ter tempo aqui para traçar todos os detalhes, mas eu quero afirmar que Bart Ehrman está errado. O mentor dele, o falecido Dr. Bruce Metzger, que era uma das maiores autoridades do mundo em crítica textual, publicou vários livros dizendo que nós podemos acertar a originalidade da Bíblia, conforme a sua pergunta. E é interessante que o próprio Bart Ehrman, quando Bruce Metzger estava vivo, escreveu um livro em coautoria com ele, defendendo que a Bíblia é acurada no sentido dos manuscritos. E agora ele está ao contrário. Então é bom que o telespectador veja os dois livros de Bart Ehrman escrito com Bruce Metzger, antes da morte de Bruce Metzger, e o atual. Mas dando alguns exemplos assim simples, a papirologia tem provado, através de vários estudos, que nós podemos traçar com precisão 90%, 99% quase da originalidade do Novo Testamento. Eu colocaria 1 ou 2% de textos que nós não temos certeza como era original, mas são textos que não atrapalham. Vou dar um exemplo aqui. Em Apocalipse diz, bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Certo. Ocorre que no grego existe a palavra istolê para vestidura. Istolê. A palavra para mandamento é entolê. Veja, entolê, estolê. Mandamento, veste. São palavras muito parecidas. Certo. Algum copista cometeu um erro e trocou uma palavra pela outra. De modo que hoje eu não sei afirmar se o correto é bem-aventurados os que guardam seus mandamentos ou bem-aventurados os que lavam suas vestiduras. Certo. Nós não sabemos como era o original desse texto, mas convenhamos, seja qual deles for, ambos estão verdadeiros. Exato. E este é o 1% da Bíblia, a gente ainda tem dúvida. 99% ou 98% são registrados. Agora, mesmo para quem não domina os campos da papirologia, eu vou dar um argumento para mostrar que a Bíblia não foi alterada. Um argumento simples que qualquer leigo possa entender. Alguns críticos tomam a Bíblia que você tem em casa e falam, se os evangelhos são realmente dignos de crédito, por que há tanta contradição? Por exemplo, num evangelho diz que Jesus curou 2 cegos. No outro diz que era apenas um cego. Na verdade, não existe biocontradição aí. Na época, mulheres e crianças não eram contados geralmente. Era o machismo da época. Se eu tivesse aqui 10 mulheres, 2 crianças e 20 homens, o normal seria falar, tenho 20 pessoas aqui. Certo. As mulheres e crianças não seriam contadas. Raros casos. Lembra do milagre da multiplicação dos pães? Certo. Jesus abençoou os pães, multiplicou para 10 mil pessoas e Mateus coloca fora mulheres e crianças. Certo. É possível que houvesse à beira da estrada 2 cegos, um adulto e uma criança, ou um homem e uma mulher. De modo que um evangelista, seguindo a tradição da época, contou apenas um e o outro falou dos 2. Então não é uma contradição real. Certo. Mas, de qualquer maneira, para quem não conhece o contexto da época, parece uma contradição. Certo. E por que Deus permitiu? Eu respondo. Para mostrar que a Bíblia não foi alterada nem para corrigir. Se a Bíblia tivesse sido alterada ao longo dos séculos, essas pretensas contradições não existiriam, porque a igreja trataria de ajustar. De ajustar. Certo. Então, o próprio fato de Deus ter permitido estas aparentes contradições é uma prova de que o texto não foi alterado. E outra prova maior. Durante a Idade Média, o catolicismo dominou por muito tempo, nós sabemos, a Europa. Certo.
Eu não sou católico, mas eu vou aqui fazer uma defesa aos católicos, se me permitem, a católicos nos assistindo. Lógico. Se a Igreja Católica tivesse alterado dramaticamente os manuscritos na Idade Média, como alguns acusam, eu não teria dificuldade em provar nenhuma doutrina católica na Bíblia. É interessante que você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto mandando guardar o domingo. Certo. Você manda guardar o sábado. Exato. Se Deus não tivesse preservado a Bíblia dele durante a Idade Média, a Igreja Católica teria mudado o sábado para o domingo na Bíblia. Certo. Eu teria um capítulo em Atos falando da ascensão de Maria ao céu. Certo. Essas coisas não existem, a Igreja apela para a tradição. Então são argumentos leigos, fora da papirologia, mas que eu poderia dar para dizer que a Bíblia não foi alterada. Se fosse, as contradições não existiriam e todas as doutrinas medievais da Igreja Católica estariam inseridas no Novo Testamento. Ela teria sido tudo polida, né? Todo polido, exatamente. Agora, nem todos os manuscritos fazem parte da Bíblia, que existem os tais livros apócrifos. Os apócrifos. Então, o que é um livro apócrifo e como é que foi decidido quais é que faziam parte das Sagradas Escrituras e quais é que não? Bom, vamos então usar a nomenclatura. Apócrifo tem dois significados. Okay. Quando a gente usa na linguagem protestante ou judaica, tem um significado. Os católicos dão outro significado. Primeira coisa é o cânon do Antigo Testamento. Os judeus não usavam a palavra cânon. Mas nós rastreamos pela história dos judeus que eles já tinham determinados que livros eram inspirados por Deus e que não eram. Em hebraico tem uma expressão, livros que sujam os dedos. É uma expressão idiomática para referir aos livros que são sagrados, que são de inspiração divina. Então os judeus produziram muitos livros, mas nunca consideraram sagrados. Por exemplo, havia o livro de Enoque, pseudepígrafo de Enoque, mas nunca consideraram um livro sagrado. A ascensão de Moisés nunca consideraram sagrados. Os judeus já sabiam que livros foram de inspiração divina e quais não. Certo. Então nós temos, por volta do ano 90, já é uma evidência histórica de que o Concílio de Jâmina reafirmou um cânon que, segundo alguns estudiosos, já estava fechado desde a época de Esdras, no Antigo Testamento. Na época de Jesus falava-se da Tanar. Tanar seria a Torá, a lei, os profetas, Nabi, e também os escritos. Ketibim, né, a Tanar, que eles falam. Então, seria a divisão da Bíblia do Antigo Testamento. Os cristãos já receberam esta parte da Bíblia pronta, fechada. Certo. Quando homens inspirados por Deus começaram a escrever o Novo Testamento, eles também sabiam que estavam escrevendo a palavra do Senhor e quando não estavam. E isso já estava muito claro na igreja. Muitos dizem que foi o Concílio de Nicéia que fechou o cânon. Isso é um absurdo. Nós já temos o cânon decidido desde o segundo século. Você tem o cânon muratoriano. E muitos livros ainda demoraram foram muito estudo e oração, por exemplo, o Apocalipse faria parte ou não. Certo. Quando esses escritos foram então colocados no cânon, a igreja determinou quais seriam então de Deus e quais não seriam. Jerônimo, no quarto século, estava traduzindo a Bíblia para o latim. E quando ele o fez, o Papa Dámaso pediu para ele acrescentar aqueles livros do Antigo Testamento, apócrifos, não inspirados, que seria o livro de 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Baruch, o Sirácida e outros mais, que hoje compõem a Bíblia Católica. E Jerônimo, no princípio, se recusou, mas o Papa insistiu. Então, Jerônimo acrescentou aqueles livros não inspirados, mas colocou uma nota. Esses livros foram colocados segundo a tradução de Teodosidão, mas não fazem parte do cânon original. Jerônimo escreveu isso aí, para deixar claro que não eram livros inspirados, inclusive complementos ao livro de Daniel e ao livro de Esther também. Não eram partes inspiradas da Bíblia. Esses livros, a Igreja Católica chamou-os de deuterocanônicos. Então a própria Igreja reconhece que foram livros que ela canonizou no segundo processo. Okay. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, significa aquilo que é escondido, que é oculto. Por quê? Porque são pessoas que realmente escreveram no anonimato, ou valendo-se do nome de uma outra pessoa, ou trazendo memórias. Os livros apócrifos podem conter informação histórica valiosa. Por exemplo, o livro dos Macabeus conta o que os judeus passaram ali no período intertestamentário. Então eu estudo os livros apócrifos como história, mas não como fonte de doutrina. Interessante. Então o nosso telespectador que está assistindo pode ter confiança que a Bíblia que eles leem, que nós estudamos juntos, semana após semana, é realmente a palavra de Deus que tem sido preservada, com certeza, através dos séculos, né? Chega um ponto também que é fé também, né? Que a história, as evidências chegam até um ponto, né? Mas a um ponto também nós temos que acreditar que
é a palavra de Deus. Uma das grandes evidências para mim é o poder que este livro tem para transformar as vidas. Com né? certeza. Muitas vidas têm sido transformadas e eu não conheço nenhum outro livro que tem o poder de fazer isso. Rodrigo, nós estamos com uns 3 ou 4 minutos até o final do programa. Quem sabe você tem um pensamento-chave para encerrar a nossa conversa aqui hoje. Muito bem, eu agradeço. E convido você que está em casa a que leia a palavra de Deus. Como o pastor Bill falou, eu nunca vi ninguém morrer ou dar a sua vida ou ser transformado por ter lido Shakespeare. Nunca vi Hamlet transformar uma pessoa perdida numa pessoa salva, numa pessoa de vida mudada, mas a Bíblia transforma. Uma vez um casal estava resolvendo ler a Bíblia para tentar salvar o seu casamento. Depois de uma semana de leitura, o marido virou para a mulher e disse: se esse livro estiver certo, nós estamos errados. 2 semanas depois, lendo a Bíblia, ele falou: meu bem, se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. Mas na 3ª semana ele concluiu maravilhado: se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos. E eu informo para você com toda a convicção da minha vida, esse livro está certo e nós podemos ser salvos. É a palavra de Deus dada ao ser humano. Descubra a Bíblia, descubra o Deus da Bíblia e deixe-o transformar a sua vida. Obrigado, Dr. Rodrigo. Nós, daqui a alguns instantes, vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir que o senhor ore com os nossos telespectadores, mas nós vamos oferecer um curso bíblico para os nossos telespectadores. É um curso por correspondência. Se eles querem, pode ter um professor ir à casa deles e eles vão levar eles a um estudo bem sistemático através da palavra de Deus e eles vão começar a sentir na sua vida essa transformação que vem através da palavra de Deus. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, as informações foram muito interessantes. Doutor Rodrigo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arqueologia e quem sabe começamos com um detalhe que em outro programa nós já conversamos um pouquinho, mas vamos quem sabe começar com a pergunta: a arqueologia prova a Bíblia? Eu fico feliz, Bill, por você ter começado com essa pergunta, que algumas pessoas confundem um pouco e usam mal essa expressão. Até em livros eu encontrei: a arqueologia confirma a Bíblia, ou prova a Bíblia. Isto não procede por várias razões. Em primeiro lugar, a Bíblia é um livro que tem elementos que demandam fé. Por exemplo, eu não posso, pela ciência, pela arqueologia, ou por qualquer área acadêmica, provar que Deus é uma trindade. Certo. Isso demanda fé. Eu não consigo provar que Deus jamais teve um começo. Isto não é falha da crença, é falha do método científico. Como, por exemplo, eu não posso provar pelo método científico a existência da chamada matéria escura. Os físicos afirmam que existe uma matéria escura, que em torno de 70 e poucos % do universo é constituído por uma matéria chamada matéria escura. Mas ela é tão grandiosa que ela escapa à experimentação, à observação. Então, nem tudo que escapa à observação e experimentação é inexistente, pelo contrário, existe. Nós é que somos limitados para verificar aquilo. Ora, se a matéria escura, que os físicos afirmam que existe, escapa à observação e experimentação, escapa ao método científico, Deus, que é maior do que isto, por que não escaparia? Então, esse é um primeiro elemento. Eu não vou usar a arqueologia para provar a Bíblia. Segundo, Deus é a autoridade maior do universo. Uma autoridade não precisa que ninguém valide a palavra dele. Certo. Imagine um juiz tendo que provar que tomou a decisão correta. Então ele não seria juiz, ele seria réu. Imagine um policial tendo que provar que você realmente estava infringindo a lei. Certo. Ele não seria um policial, ele não teria fé pública. Deus é uma autoridade maior. Se Deus tivesse que ter a palavra dele comprovada por alguém, não seria Deus. Então qual o papel da arqueologia? Muito bem, Bill, a arqueologia me ajuda a confirmar a história que a Bíblia apresenta. Se a história que a Bíblia apresenta é um mito, então a teologia que está assentada nessa história também será mitológica, será irreal. Porém, se aquela história procede, a doutrina, a teologia que se sustenta naquilo também procederá. A arqueologia também me ajuda a compreender algumas passagens da Bíblia que são obscuras, por causa do hiato de milênios entre nós e o livro sagrado. Tá certo? Eles escreveram numa outra cultura, certo, numa outra língua, certo, numa outra conotação de tempo. Então nós temos que, através da arqueologia, voltar no passado, chegar até lá,
olhar nos olhos daquela pessoa de uma maneira o mais contemporânea possível e entender o porquê daquelas vicissitudes, daqueles comportamentos, daquelas expressões idiomáticas. A arqueologia ajuda a ler a Bíblia em 3D. Muito bem. Doutor Rodrigo, existem algumas evidências, eu creio, que o mundo diz que é preciso fé para acreditar, mas na realidade existem algumas provas arqueológicas. Por exemplo, Adão e Eva. Muitas pessoas dizem, não, para acreditar em Adão e Eva é preciso ter fé. Mas será que existem provas, evidências, quem sabe, arqueológicas da existência de Adão e Eva, do dilúvio? Aliás, aqueles primeiros capítulos lá do livro de Gênesis, que o mundo aí diz, não, isso é fantasia, isso é elemento de... Vocês precisam ter fé, mas será que existem algumas evidências de que aconteceram esses acontecimentos que a Bíblia declara lá no começo da Bíblia? Em primeiro lugar, Bill, vamos definir academicamente o que é evidência. Às vezes as pessoas não entendem bem o sentido de evidência. Pensam que evidência seria um DNA de Adão, um pedaço da orelha dele, a foto ossada. Não é assim que a gente trabalha com o método científico. Evidências são elementos que aparecem num determinado campo e que me permitem construir hipóteses de trabalho em cima daquilo. Então, por exemplo... Uma hipótese lógica, Uma hipótese lógica. Se eu chego numa casa, eu encontro ali uma bola, o vidro da casa quebrada, eu tenho ali algumas evidências. A partir do momento que eu descrevo essas evidências de modo acadêmico, eu tenho um fato científico. Okay. A bola estava... Não pode ser subjetiva a descrição. Não posso falar que a sala era grande e espaçosa. Ela tinha tantos metros por tantos metros. Não posso falar que ela estava suja. Ela tinha elementos aqui e ali. Não pode ser subjetivo. Aí eu tenho um fato científico. Em cima da evidência eu construo um fato científico. Depois que eu descrevi o fato científico, eu posso começar a ter interpretações. Okay. Então, se existem 2 ou 3 interpretações em pé de igualdade para explicar aquele fato que eu não presenciei, eu chamo isso de hipótese de trabalho. Okay. Uma hipótese. Se eu só tenho uma forma de explicar aquele fato e nenhuma outra igual, eu já vou um passo além, eu tenho uma teoria. Okay. Se eu consigo repetir o processo em laboratório e observá-lo, eu tenho uma lei. Então, essas coisas são importantes. As pessoas misturam hipótese com teoria como sendo... Não é a mesma coisa. Então, é uma progressão de hipótese... Até chegar à lei. Então, nós temos a evidência, nós temos o fato científico, hipótese de trabalho, teoria, lei. Okay. Agora, quando eu estou falando de história, eu não posso falar de lei, porque eu não posso repetir a história em laboratório. Certo. Eu fico mais no campo das evidências, subo no máximo até a hipótese. Evidência, fato científico e hipótese. Então, vamos pegar as evidências. Eu trouxe aqui comigo, gostaria de mostrar para você, Bill, e para as pessoas que estão em casa. Esse aqui é um tablete cuneiforme. Esta aqui é uma cópia. O original está no nosso museu lá no Brasil, eu não poderia trazer. No Museu do Louvre você tem vários tabletes desses, no Museu Britânico você tem, no Museu Metropolitan Museum de Nova York. Aqui você tem das primeiras formas de escrita da humanidade. Quando a humanidade começou a produzir os seus primeiros documentos em escrita cuneiforme, a primeira civilização surgiu, e qualquer acadêmico de história vai reconhecer isto, a primeira civilização do mundo surgiu na Mesopotâmia, onde hoje seria o Iraque, o conturbado Iraque. Ali foram as primeiras civilizações. E a primeira cidade que surgiu como civilização foi justamente a cidade de Eridu. Agora vamos raciocinar de uma maneira quase de detetive. Okay. Se a história de Adão e Eva for verdadeira, porque eu já tenho um testemunho dela escrito aqui na Bíblia. Certo. Falta verificar se esse testemunho procede ou não. Se essa história for verdadeira, Adão e Eva estariam no topo genealógico de todas as nações do mundo. Concorda comigo? Lógico. Eu estou trabalhando com 50% de chance de Moisés ter escrito uma mentira ou ter escrito uma verdade. Certo. Se for verdade, aqueles primeiros povos que surgiram ali eram descendentes de Adão e Eva. Lógico. E cronologicamente falando, também estariam próximos a Adão e Eva pela cronologia bíblica. Se for verdade o que a Bíblia falou, nos primeiros documentos da humanidade, eles deveriam fazer referência a Adão e Eva, ancestral comum. Lógico. Concorda? Um outro detalhe. Se o evento histórico é grande demais e traumático demais, ele vai deixar marcas na geração seguinte. Lógico. Isso é óbvio.
né? Os primeiros judeus que sobreviveram ao holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial, todas as gerações falavam do nazismo. Até hoje, quantos anos já se passaram desde a Segunda Guerra? E você ainda tem o filme A Lista de Schindler sendo exibido, você tem outros livros sobre os judeus até hoje têm o trauma do nazismo, eles contam e recontam a história. Então, da mesma maneira, se aqueles elementos de Gênesis 1 a 11 ocorreram, um dilúvio catastrófico, a expulsão do casal, do paraíso, do Éden, eram coisas que deveriam estar na memória do povo. Terceira regra, antes de nós avaliarmos as evidências. À medida que a história vai passando, ela vai se mitologizando. Algumas pessoas vão acrescentando dados, tirando outros, modificando. No Brasil nós temos uma brincadeira, que eu não sei se aqui no Canadá tem, a gente chama de telefone sem fio. Vai falando em ouvido, vai falando e chega distorcido. Porém, apesar de chegar distorcido, alguns elementos da história original permanecem. Então minha pergunta é, quais foram as primeiras histórias que as primeiras civilizações do mundo contaram? Elas remetem a Adão e Eva e é incrível. Apesar do telefone sem fio ter ocorrido, todas essas histórias contam algumas coisas fantásticas. Por exemplo, eu disse que a primeira cidade foi a cidade de Eridu. Quando escavaram tabletes em Eridu, ou Uruk, que era outra cidade próxima, a própria cidade de Ur, tabletes datados do 3º milênio a.C., as primeiras inscrições da humanidade lá dizia o seguinte: nós somos descendentes daqueles que viveram no paraíso idílico de Dilmun. Sério? Dilmun. Nós viemos daqueles que vieram de Dilmun. Dilmun, em sumeriano, significa terra do sol nascente, terra do Oriente. A Bíblia fala que o Éden foi plantado na banda do sol nascente. E mais, a região onde ficava Dilmun era chamada em sumeriano de Edenu, ou Idim. Idim, ou Edenu, mesmo para quem não sabe sumeriano, é muito próximo foneticamente da palavra hebraica Éden. E o primeiro homem que habitou, e eles construíram a cidade depois dali, a cidade de Eridu, que eles falavam que eram descendentes desses. Esse primeiro homem que habitou ali chamava-se de Adapa. Adapa. Noutros tabletes chamado de Admuzi. Noutros chamado de Adama, que é muito parecido com o hebraico Adam. A ideia que eu tenho é que, assim como o nome João, em português, pode virar John em inglês, Jean em francês, Johann em alemão, Yohanan em hebraico, mas você vê que pelo som é parecido. O nome Adão também estava nessas outras culturas. E mais, Adapa também foi tentado a comer uma comida permitida apenas aos deuses. Sério? Isso tudo aparece ali. Aparece. A figura de Ningirzida, uma serpente. A serpente aparece, uma serpente diabólica que os leva. Há também a história dos Anunnakis que promoveram uma rebelião no céu contra os deuses. E esses Anunnakis eram em número de 900. 300 Anunnakis ficaram rebeldes, 600 ficaram fiéis. Um terço caiu. E a Bíblia fala de uma rebelião também com um terço. As semelhanças são incríveis, muito incríveis. Mesmo você pegar Lévi-Strauss, por exemplo, o falecido Lévi-Strauss, que era ateu e que não aceitava a historicidade da Bíblia, mesmo ele ficava impressionado como o núcleo da Bíblia está presente em outras culturas. E não somente ali em outros lugares. Sumarizando, eu acredito que eles traziam ainda essas histórias contadas pelos ancestrais e fizeram uma coisa. No Brasil, nós temos um fenômeno que nos Estados Unidos tem. Eu conheço pouco o Canadá, mas eu presumo que aqui também eu vai encontrar algo semelhante. Nós temos cidades fundadas por imigrantes. Certo. E quando eles fundam cidades, geralmente eles colocam ali o nome de alguma cidade dos seus antepassados. Nós temos no Brasil, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem a região da New England, a Nova Inglaterra. No Brasil nós temos Nova Trento, nós temos Novo Hamburgo, nós temos rios que têm o mesmo nome de lugares da Europa por causa dos imigrantes. Acredito que aqui também. Aqui também é a mesma coisa. Eles colocaram o nome dos dois rios ali de Tigre e Eufrates, que eram justamente o nome de dois rios dos 4 que haviam no Jardim do Éden. A cidade de Eridu, alguns presumem também que teria alguma ligação etimológica com a raiz da palavra Edin, Éden, que significaria planura. Então existem muitas semelhanças, são incríveis. E isso aparece em vários tabletes né? E, não é só um, né? E outra curiosidade, quando antropólogos de antropologia, especialistas em antropologia social, foram estudar culturas fora
do Oriente Médio, fora ali da Mesopotâmia, e encontraram traços também entre os hindus, os indianos, os chineses, os africanos, encontraram até nos índios americanos. Pelo menos uns 5 ou 6 elementos centrais aparecem em todos os mitos que tem ao redor do mundo. Agora eu estou falando dos 5 continentes. Eles falam de um casal feito do barro, que foi expulso de um paraíso idílico. Eles falam de um dilúvio que cobriu todo o mundo e apenas alguns se salvaram. Eles falam da construção de uma torre que confundiu a língua das pessoas. Eles falam de um fratricídio original, um irmão matando o outro originalmente, quando nós temos Caim e Abel. Esses elementos, e eles falam também de um fruto proibido, esses elementos estão presentes em várias centenas de culturas espalhadas ao redor do mundo. Isso me faz supor, como acadêmico, que não é uma lenda, mas é uma história tão real que todos os povos que derivaram dela a testemunham por uma fonte comum. Não é que a Bíblia copiou esses mitos. É que a Bíblia e esses mitos reportam a um único fato histórico. Só que a Bíblia, evidentemente, mantendo a tradição e aqueles deturpando. Alguém pode perguntar como é que eu sei que a Bíblia está mantendo e a Bíblia não é mais uma deturpação? Se me permite rapidamente, não toma muito tempo, Bill. Existem muitas diferenças entre a Bíblia e esses mitos. Em primeiro lugar, agora eu vou falar das diferenças. Eu falei das semelhanças. Certo. Mas, antigamente, os críticos diziam que a Bíblia inventou essa história. Certo. Agora que essas coisas foram descobertas, os críticos dizem a Bíblia plagiou estas... Eles criaram a Bíblia, porque a Bíblia veio depois. Certo. Mas eu tenho provas de que a Bíblia não plagiou. E agora eu queria falar das diferenças que colocam a Bíblia como superior. Em primeiro lugar, todos esses mitos são baseados no politeísmo, na adoração a vários deuses. A Bíblia fala apenas do monoteísmo. Se a Bíblia tivesse plagiado esses mitos, ela deveria ter também uma raiz politeísta. Exato. Segundo, todos os mitos, inclusive agora falando de mitos mais recentes, como da Grécia, por exemplo, todos eles colocam uma coisa interessante. Colocam que os deuses nasceram depois do universo. O universo ou forças caóticas existiam antes dos deuses. E dessas forças caóticas que nasceram os deuses e o universo. Então, o que colocam? O universo teve essas forças caóticas, seria o universo, melhor dizendo, seriam eternas. E os deuses nasceram depois. A Terra seria uma criação dos deuses, mas a Terra não é o universo. Interessante, o universo é eterno, os deuses nascendo depois. A Bíblia é o contrário. A Bíblia coloca que Deus criou o universo. Até a época de Albert Einstein, os mitos estariam com mais razão para os cientistas do que a Bíblia, porque até a época de Albert Einstein costumava-se dizer que o universo era eterno. Mesmo Isaac Newton, apesar de crer na Bíblia, trabalhava com a hipótese de um universo eterno. Mas desde Albert Einstein e o Hubble e as pesquisas sobre o começo do universo, o Big Bang, como alguns querem chamar, não interessa aqui o ponto, o fato é que o universo teve um começo. Hoje, qualquer físico admite isso. O universo teve um começo. E o único livro da antiguidade que fala de um começo para o universo é a Bíblia. Sério? Os outros colocam os deuses como filhos do universo. Pega a mitologia grega, né, os titãs, Zeus nasce bem depois, Poseidon nascem, Deus não nasce. Outro detalhe, nesses mitos mesopotâmicos, os deuses resolvem destruir a terra, eles criam a humanidade no começo para que a humanidade substitua aquela terça parte dos Igigi, que eram os Anunnakis rebeldes. Certo. Até aí tudo bem. Mas eles queriam apenas servir. Nos mitos, os deuses fizeram o jardim de Éden para seu próprio gozo. Certo. E criaram o homem do pó da terra para servir de empregado deles. Certo. A Bíblia diz que não. Deus criou o jardim para o benefício do ser humano. Certo. E Deus não criou o homem para servi-lo como um capricho seu. Certo. Então tem várias diferenças. Na Bíblia, a humanidade é destruída pelo dilúvio porque a humanidade se tornou corrupta. Nos mitos sumerianos, a humanidade é destruída por um dilúvio porque, trabalhando, eles estavam fazendo barulho e atrapalhando o sono dos deuses. Então, a superioridade filosófica da Bíblia é sem tamanho. E um último elemento que eu poderia dar. Você pode hoje, eu convido, se você quiser ler numa tradução em inglês, o mito de Ádapa, os mitos de Ana, os mitos mesopotâmicos. Se o telespectador quiser ler, pode ler. Mas eu duvido que a leitura de qualquer um desses mitos irá transformar a sua vida. Mostre para mim uma pessoa que deixou as drogas por ter lido o épico do Gilgamesh, que é o mito sumeriano.
Mostre para mim uma pessoa que teve a vida dele transformada, Exato. que venceu a depressão porque estudou aquelas coisas. Eu estudei isso, mas a minha Bíblia foi transformada Yes. por esse livro. E eu conheço os dois. Eu conheço isso e conheço literatura sumeriana. Mas esse aqui me transformou, aquele não. E não é uma experiência particular. Investigue no mundo inteiro. Quem foi transformado pelos outros. Esse livro realmente tem um diferencial que nenhum outro possui. Há quanto tempo é que essas verdades, o mundo conhece isso que o senhor acabou de falar? Quantos anos? Bom, na verdade, a arqueologia é uma ciência relativamente nova. Quando a gente fala de 200 anos, isso é novo para uma ciência. A arqueologia mesmo, ela começou em 1798, segundo alguns, quando Napoleão Bonaparte e seus homens estavam fazendo um intercurso no Egito para evitar que o exército da Inglaterra chegasse até a Índia. Então ali eles encontraram por a Pedra de Roseta. Okay. Napoleão tinha um batalhão de pessoas no exército que eram cientistas, que eram artistas, que eram intelectuais. Esse pessoal pegou a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta foi confiscada pelos ingleses, por estar no Museu Britânico hoje, mas por ironia do destino, foi um francês que a traduziu, Champollion. Depois disso aí, as pessoas começaram a ter interesse em pesquisar a Mesopotâmia. E aí, foi um achado atrás do outro. Aí, depois você tem 1822, as pesquisas de Henry Layard, aí descobriu Nínive, Nippur, a própria cidade de Babilônia, e não parou mais, até hoje. Aí vieram os assiriologistas, começaram a decifrar os tabletes cuneiformes, e até hoje tem muita coisa, porque apesar de tudo isso, 90% do tesouro arqueológico ainda está perdido. Está perdido. Ação do tempo, vândalos, ladrões de sepultura, guerras, infelizmente muita coisa se perdeu. Mas os 10% que já foram encontrados ilumina tantas páginas da Bíblia que é fantástico. E realmente eu posso quase afirmar, como Jesus disse uma vez, se eles se calarem, as próprias pedras falarão, clamarão. Exato. Eu acho que as pedras estão clamando de alguma maneira. Rapidinho, uma coisa, nós não falamos, o senhor já foi em várias escavações? Sim, eu já participei de escavações em Israel, na Jordânia, no Sudão e também na Espanha. Na Espanha nós escavamos um sítio arqueológico de uma cidade de Clunia. No Sudão foi também uma pesquisa ali sobre a possível presença dos anaquins no deserto de Baiuda. Em Israel nós escavamos alguns sítios ali sob a direção da Universidade Hebraica, quando a gente estava estudando com eles a especialização. E na Jordânia, com a Universidade de Andrews, quando nós estávamos fazendo o pós-doutorado em arqueologia bíblica. Deve ser muito interessante essas escavações, né? Muito bom mesmo. É uma oportunidade, sabe, tomar um artefato na mão, que você sabe que por milhares de anos esteve debaixo da terra, e você é a primeira pessoa, por exemplo, a escavar uma moeda que seja. Principalmente quando se trata de arqueologia bíblica, é algo muito importante. São elementos que contam a história do meu Deus. Eu fico pensando, será que alguém que pegou essa moeda conheceu pessoalmente algum personagem, o próprio Jesus? Então me remete também para o futuro, quando eu vou poder vê-lo face a face. Exato. Bem, nós temos que falar sobre esse pedacinho de tijolo. O pessoal está ansioso para saber. Eu estou ansioso também para saber. Então, o que o senhor pode nos falar a respeito disso? A arqueologia é uma ciência. Certo. E as ciências são feitas de detalhes. Os detalhes são importantes. Às vezes um detalhe pode fazer toda a diferença. Apenas para recapitular para aqueles telespectadores que estão sintonizando o Está Escrito Agora e não estavam anteriormente, nós dissemos aqui, nós fizemos um desafio. Porque, Bill, é uma coisa que é bom deixar claro para todos que estão nos assistindo, não há como ser neutro em relação a este livro. Se a Bíblia é um livro falso, eu afirmo isso aqui no seu programa, se a Bíblia é um livro falso, este é o pior livro de todos os tempos. Deve ser combatido. Por outro lado, se ela for verdadeira, este é o maior livro de todos os tempos. Deve ser seguido. Note, eu não tenho espaço para o meio termo. Certo. Se a Bíblia é falsa, tolo aquele que não a combate. Se a Bíblia é verdadeira, tolo aquele que não a segue. Certo. Não há como ficar neutro, então eu faço um desafio. Esse programa se chama Está Escrito. Ele é baseado numa falsidade ou numa verdade. Isso é para cada um pensar. E a partir disso tomar a sua decisão. A Bíblia conta uma história muito estranha. A princípio, eu admito que é uma história estranha. Um casal, num jardim, seduzido por uma serpente,
Se alguém dissesse para mim, escuta, você acredita na história dos 3 porquinhos? Ninguém acreditaria nessa história. The Three Little Pigs. Right. Ninguém acredita nisso. Porcos não falam, lobos não sopram casas, porcos não constroem casas e moram nela. Por que eu não acredito na fábula de La Fontaine, dos 3 porquinhos, mas acredito na história de uma serpente que falou? Se porco não fala, como é que serpente fala? Então vamos admitir, realmente é uma história estranha. Mas se eu estivesse num tribunal e Moisés apresentasse essa história estranha, você há de convir comigo que um bom advogado não vai chamar de mentirosa uma testemunha apenas porque a sua história é estranha. O direito está repleto de histórias estranhas que eram a mais pura verdade. Certo. Concorda comigo? Lógico. Então é uma história estranha a princípio, mas eu tenho como verificar a viabilidade dela ou não, através das testemunhas que confirmem aquele depoimento. Então vamos ver, a história que a Bíblia me apresenta, ela é confirmada por outros depoimentos. Quando eu vou no mais longínquo da história humana, as primeiras inscrições produzidas pela humanidade, no começo da civilização humana, que história elas me contam sobre os seus ancestrais? Notemos, Bill, se Adão e Eva existiram, eles estão no topo da genealogia de todas as nações do mundo. Todas as civilizações do mundo nasceram deles, se é que eles existiram. Certo. Se é que eles existiram e todos nasceram deles, nas primeiras civilizações, eu devo encontrar elementos que me remetam a esse ancestral comum. Lógico. E eles existem. Então, no programa está escrito, eu acho que quem perdeu tem uma chance de poder assistir através da internet, não é isso? Está escrito .ca, então, lá ver. Você se perdeu, pode ver através da internet as informações que nós estamos apenas sumarizando aqui. E dentre os vários elementos contados nessas primeiras inscrições cuneiformes da humanidade, elementos como um jardim do Éden, um casal que é expulso dali, uma rebelião no céu, etc., há a história de um dilúvio. Você tem, por exemplo, o épico do Gilgamesh, o épico do Atrahasis. Todos eles contam, o dilúvio sumeriano, falam a respeito de uma grande inundação que tomou conta de todo mundo e apenas alguns se salvaram. E logo após mencionar essa inundação, falam que as suas cidades foram construídas a partir da construção de uma torre sagrada. Essa torre sagrada tinha algumas funções específicas, entre elas a adoração aos deuses, Enlil, que eram os deuses que eles adoravam, fugir do grande dilúvio, interessante, fugir do grande dilúvio. Inclusive, há um tablete cuneiforme, traduzido por Kramer, que faz menção à torre que foi construída numa época em que todos adoravam a Enki numa só língua. E também há a menção de que as línguas foram confundidas posteriormente à construção dessas torres. 14, alguns acreditam até 18, por algumas ruínas não estão muito claras. Entre 14 e 18, ruínas de torres foram encontradas datadas do 3º milênio antes de Cristo. A Bíblia me fala também que uma das primeiras cidades pós-diluvianas a serem construídas foi a cidade de Babel, construída por Nimrod. Essa cidade foi construída a partir de uma torre. Olha que interessante, a arqueologia me mostra que as primeiras civilizações são cidades construídas por torre. Agora, este aqui é um pedaço de um tijolo de uma dessas torres-templo construídas na Suméria, datados do 3º milênio. Arqueologicamente falando, nós damos o nome de zigurats a essas torres-templo. Agora, se o telespectador olhar bem no seu vídeo, vai perceber que esse tijolo que eu tenho na mão aqui, ele tem uma parte do tijolo, é claro, e aqui uma parte escura. Certo. Tá vendo essa parte bem escura? Exato. Essa parte aqui era o cimento que eles usavam para colar os tijolos de argila. Esse cimento é asfalto ou betume. Asfalto ou betume. Era asfalto ou betume que eles usavam para colar os tijolos daquelas antigas torres cujas ruínas nós encontramos hoje. Agora, veja que interessante. A arqueologia me mostra que as primeiras civilizações foram fundadas a partir da construção de torres, com o objetivo de escapar de um dilúvio, adorar os deuses, que houve uma confusão de línguas, como a Bíblia fala, e eu, arqueologicamente, quando pego um pedaço de um tijolo daquelas torres, do que sobrou delas, evidentemente, eu descubro que eles usavam piche, ou betume, ou asfalto, que é tudo a mesma coisa, como argamassa, como cimento. Agora, Por que isso é importante? Olha que interessante um detalhe da Bíblia. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 11.
E se o nosso telespectador tiver uma Bíblia em casa, poderá acompanhar conosco também na sua casa. Pega uma versão da Bíblia, King James Version, New Standard Version, ou uma versão em português, e você vai ver que interessante. Gênesis capítulo 11, verso 3. Eu gostaria, Bill, de pedir que você... eu estou com a você está com a Bíblia em inglês? Então eu vou ler aqui mesmo em português. Sure. Isso é culpa de Babel. Senão teríamos apenas uma Bíblia, apenas uma linguagem. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Interessante. Interessante que aqui em inglês usa a palavra tar, que é asfalto. Que é asfalto. For mortar, para colar. Justamente para colar. Interessante. Aqui. Então, num pequeno detalhe, eu vejo confirmada a descrição do que a Bíblia falou. Então, aquele depoimento que o autor do Gênesis me apresenta é um depoimento que está repleto de evidências testemunhais, de evidências materiais, testemunhais, outras pessoas contaram a mesma história, evidências materiais, como aquelas que eu encontro no chamado registro arqueológico. Dá para confiar realmente nessa história. E isto é apenas um exemplo, hein? Um detalhe tão pequeno, né? Interessante, né? Como a Bíblia menciona isso. Foi você que descobriu? Esse aqui, tijolo... Não, esse aqui quem trouxe para... Eu tenho um problema, eu não consigo entrar no Iraque, porque eu tenho carimbo israelense, meu passaporte. Então, alguns países, na Síria, em alguns lugares, é difícil você poder entrar. Mas esse aqui, quem nos doou foi o professor Paulo Bork, que trabalhou lá, e ele trouxe esses 2 pedaços lá para o nosso museu, que nós temos no Brasil, lá no UNASP, o único museu de arqueologia bíblica da América Latina. O único? O único. Nós temos em torno de 300 peças, 90% delas originais, trazidas do Oriente Médio e esclarecendo todas com certificado de autenticidade e de autorização dos governos que permitiram. Nada foi tirado roubado, de maneira escusa. Então, esse tijolo tem quantos anos? Esse pedaço aí? Esse aqui tem 4.300 anos. 4.300 anos. Então... Agora, algumas peças do museu caíram lá por, entre aspas, acidente. Eu digo entre aspas acidente, Bill, porque eu sou um crente descrente. Eu vou explicar isso para o telespectador. Eu estou produzindo um livro no Brasil que o título dele será O Ceticismo da Fé, porque às vezes é preciso duvidar para crer. Certo. É ler do engano achar que o ateu não crê em nada e que o crente acredita em tudo. Muita coisa que o ateu crê é pela fé. Certo. O ateu acredita em muita coisa. Por exemplo, o ateu acredita que o universo surgiu por acaso. O crente duvida disso. Então, está vendo que o crente também duvida, o crente também descrê. Eu prefiro a máxima latina que diz ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se produz. Certo. Isso é verdade. Um monte de nada, mais um monte de nada é igual a nada. 0 mais 0 é igual a 0. Então, eu pergunto para o ateu, se não existe Deus, o que havia antes do Big Bang? O que havia antes do início do universo? Alguns chamam de Big Bang, eu não vou aqui entrar no mérito da questão. O que havia antes do surgimento do universo? Se não havia nada, por que hoje há algo? Certo. Então, justamente por eu ser um incrédulo quanto ao nada, eu sou obrigado a crer em Deus, entende? Certo. E dessa maneira também, entre o meu rol de incredulidades, existe a minha descrença quanto à coincidência. Eu prefiro falar de providência divina, certo, que matematicamente falando, a chance da coincidência é infinitamente remota. Falando então de providência divina, eu queria contar uma história para você e dos telespectadores. Eu tenho um tijolo um pouquinho mais novo do que esse. Bem caçula em relação a esse. Esse aqui eu falei que é de 4.300 anos atrás, ou 2.300 a.C. O outro tijolo que eu tenho é de 2.600 anos, bem mais novo, né? Data do 7º século antes de Cristo. Esse outro tijolo, ele foi da Babilônia e ele foi parar no Museu Paulo Bork. Assim, hoje nós temos autorização para tê-lo ali, está tudo documentado também. Há 30 ou 40 anos atrás, muitos brasileiros trabalhavam no Iraque em construção civil. Okay. E na época não havia tanta questão do traslado de antiguidades e tudo mais. E um brasileiro que lá trabalhava, fazendo amizade com um soldado que cuidava das ruínas da Babilônia, ele sempre ia visitar ali. Quando foi embora para o Brasil, e acredito que os canadenses que estão nos assistindo já sabem, todo mundo que conhece brasileiro pergunta de futebol, de praia, falavam de futebol, o soldado gostava dele. E ele falou, eu vou embora para o Brasil. Ah, que pena, meu amigo, você vai embora. Ele falava um pouquinho de inglês, o outro também, conseguiam se comunicar ali. Mas eu queria levar um souvenir. Ah, o que você quer? Eu queria uma pedra daqui da Babilônia. Escolha o que você quiser.
E ele pegou um pedaço de tijolo, que ele julgou ser uma pedra, desse tamanho, porque havia ali alguns desenhos. Na verdade, não eram desenhos. Ele pegou aquele tijolo, colocou na mala, trouxe para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, o tijolo saiu do meio das roupas, sujou a mala dele e tudo. E ele pensou, vou jogar fora. Mas, felizmente, a sua esposa, as mulheres às vezes são mais inteligentes que nós homens, viu? Isso é verdade. As mulheres são... diz alguém que Satanás precisou de toda a astúcia da serpente para convencer Eva a comer do fruto proibido. Eva bastou dizer a Adão, quer uma mordida? Então, as mulheres são mais inteligentes, definitivamente. A mulher disse, não jogue fora, sabe que você não vai usar, dê para um professor. E havia um professor de história, lá no Brasil, chamado Paulo Barbosa, que recebeu esta pedra. O professor Paulo, então, levava a pedra para alunos da escola secundária, mostrava e ficou com essa pedra por uns 30 anos, tijolo. Quando o professor Paulo Barbosa se aposentou e foi morar nas redondezas do NASP, onde eu leciono, ele visitou o Museu de Arqueologia que nós temos ali. E eu lhe mostrei alguns pedaços de tijolo com escrita cuneiforme. E ele disse, eu tenho em casa um tijolo assim, e me contou a história. Eu fiquei... Eu fui à casa dele. E no meu curso eu estudei, a gente tem que estudar alguns idiomas antigos, a gente estudou hebraico e grego, não o grego e hebraico modernos, mas os antigos, o grego koiné. Estudei também o acadiano e o egípcio hieroglífico. Então era possível ler um pouco. E eu falei, professor, isso aqui é acadiano. Ele perguntou, o que está escrito aí? Eu falei, bom, isso aqui não é o inglês ou o francês que você vai traduzindo assim, mas dá para a gente fazer, decifrar com os léxicos. E quando eu fiz eu não pude acreditar no que estava ali. Aliás, eu trouxe uma foto, o pessoal vai colocar para o telespectador poder ver em casa a foto do tijolo que você está vendo nesse momento. E aqui você vê que tem 3 linhas de inscrição. Esse tipo de escrita que você está vendo aqui é a escrita cuneiforme. É a escrita usada nos tempos de Daniel. De Daniel? De Daniel. Bom, agora que o pessoal de casa viu a fotografia, eu vou contar o que está escrito ali naquela foto do tijolo que todo mundo viu. Ali, a tradução seria, eu sou Nabucodonosor, rei de Babilônia, provedor dos templos de Esagla e Êsida, e filho primogênito de Nabopolassar, rei de Babilônia. Uau. Havia uma parte do fragmento que estava meio apagada, eu não consegui traduzir, um professor de Assiriologia da Universidade de Budapeste que traduziu. Por recomendação da minha esposa, porque eu também aprendo com a esposa, antes de divulgar isto, nós fizemos questão de pedir a confirmação de assiriologistas mais capacitados do que eu, que são especializados realmente, eu não sou especialista em assiriologia, pessoas que vivem disso, que confirmassem se a tradução estaria correta, e todos confirmaram a autenticidade e a tradução. Essa pedra hoje foi doada pelo professor Paulo Barbosa, faz parte do acervo do NASP, já está documentada, registrada junto ao governo, para que não tenhamos nenhum tipo de dificuldade, e está lá mais uma confirmação. Agora veja que curioso. Esta pedra fala de um personagem mencionado na Bíblia, Nabucodonosor. Até por volta do início do século XIX, as pessoas diziam que a Babilônia nunca tinha existido. Nós tínhamos ouvido falar essas coisas. Que Nabucodonosor nunca existiu, nada. Era tudo mito. Heródoto falava da Babilônia, e a Bíblia também, mas diziam é um mito. Se Babilônia existiu, aonde estaria uma cidade daquele tamanho? Até que Robert Coldway, seguido por Henry Layard, nos anos de 1815, depois 1839, depois 1899, começaram o processo de escavação e encontraram a cidade de Babilônia. Então, 1-0 para a Bíblia. Provaram que Babilônia existiu. Mas eles diziam, tá, Babilônia existiu, mas Nabucodonosor é um mito. Quando decifraram a escrita cuneiforme, em vários tabletes encontraram o nome de Nabucodonosor. E agora nós temos isso aqui também. Mas os críticos não descansavam. Depois que admitiram a existência de Babilônia, como diz a Bíblia, admitiram a existência de Nabucodonosor, como diz a Bíblia, eles negavam a existência de Belsazar. Belsazar, Bill, você deve saber, para o telespectador ficar mais ciente, segundo a Bíblia, o último rei da Babilônia. Foi durante uma noite em que Belsazar estava fazendo um banquete e profanando os utensílios sagrados do templo judeu, que Ciro e Dario vieram com as tropas medo-persas, invadiram a Babilônia e mataram o rei naquela noite. Aí eu tinha um problema. Quando descobriram a lista dos reis da Babilônia, descobriram que o último rei era Nabonido. Mas a Bíblia falava que era Belsazar. Nós tínhamos um problema duplo. Em primeiro lugar, nenhuma lista trazia ninguém chamado Belsazar. E a Bíblia apontava como rei.
Segundo, o último rei era Nabonido, não teria outro depois dele. Então os críticos pensavam, tá, Babilônia existiu, admitimos, Nabucodonosor, mas Belsazar é um mito da Bíblia. Até que, posteriormente, Talbot estava fazendo uma pesquisa em alguns tabletes que estavam no Museu Britânico, no porão do Museu Britânico. Aliás, até hoje, existem centenas, talvez milhares, de tabletes no porão do Museu Britânico que ainda não foram decifrados, por falta de especialistas, pelas condições, às vezes, ilegíveis que muitos deles se encontram. Novidades podem aparecer, mesmo durante o momento em que esse programa for ao ar. Interessante. Ele descobriu um tablete que ele traduziu como sendo a oração de Nabonido. E quando ele foi decifrando o tablete, lá pelas tantas, Nabonido pede a oração pelos seus servos e pelo seu filho, Bel-Achar-Uzur, Belsazar. Havia, então, um Belsazar. Mas isso não solucionava todos os problemas. A Bíblia dizia que Belsazar era rei. Ali, no máximo, seria filho do rei. Mas a decifração de outros tabletes de Talbot explicou o fato. Nabonido sempre viajava, sempre estava fora da capital. E numa das vezes que ele estava em Teimã, no oásis, ele deixou Belsazar, o filho dele, como regente na capital, no lugar dele. E foi enquanto o filho dele estava como regente que os medo-persas atacaram a capital, já destruíram e mataram o rei. Ele veio com as tropas dele para tentar socorrer a capital, mas já era tarde demais. E quando a gente lê na Bíblia que Belsazar fez uma promessa a Daniel. Ele falou com Daniel assim, você pode checar em casa depois no capítulo 5. Daniel, decifra a escrita na parede e eu farei de você o terceiro no meu reino. Ora, se nós compararmos isto à história de José no Egito, Faraó, quando colocou o anel no dedo de José, prometeu que José seria o segundo. Segundo, é. Por que Belsazar oferece para Daniel a terceira lugar. Posição? É porque ele já era o segundo. Era o pai dele. Era o pai dele, e ele ofereceria a Daniel. Então, mais uma vez, ponto para a Bíblia. Até hoje não encontramos ainda nenhuma prova arqueológica da existência de Daniel. Por isso eles Não existe? Não existe, não encontramos ainda. Por isso os críticos falam, tá bom, Babilônia existiu, Nabucodonosor existiu, Belsazar existiu, mas Daniel não existiu. Daniel é mito. É mito. Se amanhã encontrarmos uma prova de Daniel, eles vão falar, tá bom, Daniel existiu, mas os leões da cova não existiram. Então, sabe, quando as pessoas querem encontrar razões para duvidar, cuidado. Se você quer encontrar razões para duvidar, você vai achá-las. E a dúvida é o pior cancro que a mente de uma pessoa pode ter. A credulidade excessiva é perigosa, mas a dúvida excessiva também é muito perigosa. Devemos ter a mente aberta, Bill, mas não tão aberta a ponto do cérebro cair para fora. Devemos analisar tudo. E eu digo, a Bíblia é a palavra de Deus, que transforma vidas e que qualquer intelectual pode com segurança saber que está tomando um livro fidedignamente histórico, uma palavra revelada de Deus. E a arqueologia confirma esses fatos. Doutor Rodrigo, eu tive em Berlim, no Pérgamo, no museu. Pérgamo. Eles têm Uma maquete, né? de Babilônia, lá daquele estado. Aquilo é feito o mais próximo possível do que os assiriologistas pensam. Lá você tem como seria, inclusive você tem a porta de Estar, Yes. que a original está no Pérgamo Museu, a réplica que está em Bagdá. Eles pegaram tijolos por tijolos e reconstruíram ali. Inclusive você tem a porta de Estar, onde as procissões passavam. Isso é apenas um fragmento do que a pá dos arqueólogos trouxe à luz, mas já dá para ler muita coisa. E a gente consegue compreender. E o curioso, Bill, que eu sei que nós estamos indo para o final do programa, é que esses achados ocorreram justamente no final do século XVIII para o século XIX. Em 1798, que Napoleão Bonaparte encontrou a Pedra de Roseta, e a partir dali começaram a explorar o Egito, em seguida a Mesopotâmia. Em 1718, segundo as profecias de Daniel, que com certeza quem assiste o Está Escrito já deve ter visto você explicar Daniel, ali começaria o tempo do fim. Certo. E havia uma promessa de Deus, que no tempo do fim o livro de Daniel seria aberto à compreensão. É exatamente depois disso que começa a arqueologia bíblica, descobrindo a Babilônia, descobrindo o lugar onde existiu Daniel, aonde ele escreveu as coisas que escreveu e ajudando a iluminar as páginas da Bíblia. Eu poderia quase dizer que até o começo da arqueologia é um começo profético, indicado por Deus no tempo do fim para ajudar-me a compreender melhor a palavra de Deus e a pregar estas maravilhosas histórias que esse livro contém. Deus coloca todas as evidências aqui para que seus filhos possam saber que Jesus está prestes a voltar. Com certeza. E que hoje é o dia de
tomar a decisão para aceitar a Jesus Cristo e entregar a sua vida por completo. Com certeza. Doutor Rodrigo, o senhor podia orar pelos nossos telespectadores? Pois não. Oremos então. Amado Pai, obrigado pela revelação dada através da Bíblia Sagrada. Obrigado pela revelação máxima que foi a vinda de Cristo a este mundo para morrer por nós como pecadores. E obrigado pelas promessas que temos quanto ao retorno do Teu Filho e a transformação que hoje podemos experimentar pela leitura da Tua Palavra e o recebimento da Tua graça. Abençoa cada telespectador agora do programa Está Escrito. Fica conosco e dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.